poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha no programa Em Poucas Palavras, que grande prazer estar de volta aqui nesta emissora, através dos podcasts, programa que é acompanhado em todo o Brasil e também no mundo. Eu sou Natsan Matias, apresentando o programa, trazendo aqui os assuntos para o nosso comentarista, Pastor Augustus. Olá, Natsan, querido ouvinte. Realmente, como disse o Natsan, uma alegria sempre renovada gravar esse programa, sabendo que você está aí do outro lado, escutando, compartilhando e sendo abençoado por Deus através das informações e palavras que são ditas aqui. Quando lembrar, sempre ore por nós, para que o programa continue sendo usado pelo Espírito Santo para abençoar pessoas, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo também. O senhor esteve lá em Portugal, né, nas últimas semanas aí do mês de... Isso, fui falar numa conferência. Março, né? Tem muito ouvinte lá. Muito, olha, encontrei tanta gente que chegou para dizer, acompanhe o programa Em Poucas Palavras, tem sido uma bênção para a minha vida. Gente lá de Portugal, não somente brasileiros que moram em Portugal, mas portugueses também, que acompanham o programa. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes de lá e de cá, no Brasil, tá bom? Vamos ao tema de hoje. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 12 a 15. Bem, no dia 24 de março de 2016, o Papa Francisco lavou e beijou os pés de refugiados, dentre eles 3 muçulmanos, segundo os noticiários. É uma cerimônia que a Igreja Católica repete dias antes da Páscoa, fazendo referência a esse gesto de Jesus que lavou os pés dos seus apóstolos. Sobre isso e dúvidas acerca desse gesto de Jesus, se pode e deve ser repetido na igreja evangélica, é o tema de hoje, provocado por um de nossos ouvintes internautas que, vendo aquela cena, fez a sua pergunta e mandou através de nosso e-mail. Pastor Augustus, o Rafael Santos de Nilópolis, ele escreveu para a gente dizendo assim: minha dúvida é acerca da passagem de João 13, 12 a 15, que a gente leu há pouco. Quando Jesus termina de lavar os pés dos seus discípulos, ele diz nos versos 14 e 15 que havia dado o exemplo e que seus discípulos deveriam seguir tal exemplo. Então a dúvida dele é: os cristãos de hoje devem manter a cerimônia do lava-pés como parte, aí ele põe sacramentos, né, obviamente, que é a palavra que ele usa aqui, ou Jesus estava apenas passando um lava-pés simbólico apenas para os apóstolos e depois não seria mais literal, apenas alguma coisa alegórica. Isso, muito bem. Deixa eu começar, para depois eu não me esquecer, né, de fazer um comentário a respeito da atitude do Papa lavando os pés de refugiados e entre eles muçulmanos. Quando Jesus lavou os pés, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não lavou os pés dos fariseus, não lavou os pés de pessoas que estavam ao seu redor e que não faziam parte do círculo dos seus seguidores. Então, se a gente entender que o que Jesus ordenou é uma coisa literal a ser feita na igreja, então o máximo que a gente pode fazer é um pastor lavar os pés dos membros da sua igreja. Das suas ovelhas. Das suas ovelhas. Então, o Papa lavando os pés de pessoas não cristãs é uma desvirtuação completa, não é, daquilo que Jesus Cristo determinou. Quer nós tomemos o evento, a passagem do lava-pés de maneira literal ou de maneira figurada. Mas alguns podem dizer, não seria um preconceito, então, dizer que ele não deveria lavar os pés das outras pessoas? As pessoas podem dizer isso, mas nós nos guiamos não pela questão do preconceito ou deixar de ter preconceito, mas pelo que a palavra de Deus diz. Uma vez que ele usa a passagem, o exemplo de Jesus, para repetir o gesto. Não é isso? Exatamente. Se você vai usar o exemplo de Jesus, você tem que usar de maneira coerente. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, não faz sentido o Papa
está lavando o pé de gente, né, que não crê em que Jesus. não crê em Jesus Cristo, né? Bom, mas vamos voltar à questão exegética aí que o nosso querido ouvinte levantou. Lavar os pés era uma tradição oriental em voga na época de Jesus Cristo. Já no Antigo Testamento, Nathan, nós encontramos diversos exemplos de pessoas recebendo outras em sua casa, designando um servo, um escravo que vinha, tirava as sandálias da pessoa, ungia com óleo a cabeça e lavava os pés. Naquela época, naturalmente, não é, as pessoas caminhavam muito mais do que hoje. As estradas não eram asfaltadas, elas usavam sandálias de couro abertas, não é? E os pés estavam constantemente sujos. Quando chegavam na casa de alguém, como sinal de hospitalidade, de humildade, de recepção e de boa vontade, o chefe da casa designava um servo que tirava as sandálias dos pés do hóspede e lavava os pés com água, né? Na parte do Novo Testamento, nós encontramos Jesus na noite em que ele foi traído, durante a semana da Páscoa em Jerusalém. Ele, lá no cenáculo, junto com seus discípulos, inclusive o próprio Judas estava lá, não é? Mas fazia parte do grupo apostólico. Jesus, então, numa certa altura, se levanta durante a ceia, se veste com uma toalha e toma uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, provocando inclusive uma reação forte de Pedro, né? Isso, que exato. Dizia, Senhor, eu é que deveria estar lavando os teus pés e o Senhor vem lavar os meus, né? Uma vez que era o escravo que fazia isso. Exatamente. E Jesus diz, não, Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo, depois você vai entender. E quando Jesus terminou, ele disse aos discípulos que se ele era o mestre e o Senhor e tinha lavado os pés dos seus discípulos, muito mais os seus discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. Se ele, que era o maior, se humilhou a ponto de fazer o trabalho escravo em favor daqueles que eram menores, entre aspas, então, entre si, eles deveriam fazer a mesma coisa como um símbolo, como uma expressão de humildade, de serviço e de amor, não é? Há pouca possibilidade, Nathan, de que Jesus tenha desejado que aquilo fosse repetido literalmente, ou seja, que os apóstolos passassem a lavar os pés dos seus discípulos a partir daquele dia, numa espécie de cerimônia. Sacramento, como ele usa aqui. O sacramento. O ponto é que nós não encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, que é o relato da atividade dos discípulos de Jesus, nenhuma referência a isso, né? Essa continuidade. Não tem, né? A Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 2, quando é registrado a vida da igreja primitiva, da igreja apostólica, é dito que eles partiam pão de casa em casa, que eles perseveravam na doutrina, que eles iam ao templo para orar e outras atividades da vida diária, mas nenhuma referência a lava-pés. E também nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, onde eles fazem muitas recomendações sobre a vida comunitária, como é que eles deveriam orar, a celebração da ceia do Senhor, a questão do uso dos dons espirituais, o comportamento no culto, os elementos do culto, e nunca nós encontramos qualquer referência a lavar os pés. Tem uma referência lá de Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 10, quando ele diz a Timóteo que a igreja deveria ajudar aquelas pessoas que eram viúvas, e que eram verdadeiramente viúvas, que tinham socorrido os pobres, que têm ajudado os necessitados, que lavaram os pés aos santos. Sim. Mas aquilo ali não é uma referência a um ritual, mas simplesmente é uma demonstração de que a viúva era hospitaleira. E que a igreja deveria servi-la. Servi-la, exatamente, servir as pessoas, não é? Então, não há fundamentação alguma no Novo Testamento que nos permita dizer que Jesus estava introduzindo um ritual que deveria ser observado pela igreja a partir daquele tempo nos seus cultos. Mas a interpretação do catolicismo, já nos séculos iniciais da história da igreja cristã, era de que aquilo era para ser observado literalmente. Então, você encontra alguma referência a essa prática, inclusive mencionada por Agostinho, mas uma ou outra pessoa ali no século III e IV, e, finalmente, quando a Igreja Católica está no seu auge, é introduzido como uma parte da liturgia. Então, o lava-pés é uma cerimônia que se faz na quinta-feira da Paixão, que é feita pelo padre ou pelo ministro, pelo sacerdote. Há 12 pessoas, geralmente são escolhidas 12 pessoas,
Para representar ali os apóstolos. Os apóstolos, não é? Que se sentam lá na frente da igreja e aí o sacerdote vai um por um lavando os pés e coisas dessa natureza, né? Calvino, comentando essa prática, né, da Igreja Católica, achava que era um absurdo, que se fazia aquilo, né, na quinta-feira como expressão de humildade, serviço e tudo mais, mas se continuava nos mesmos erros teológicos, né, defendendo aquelas doutrinas estranhas à palavra de Deus. Há uma passagem nas Institutas onde Calvino critica esse tipo de coisa. Olha, Nadson, é preciso dizer também que não só a Igreja Católica, mas a Igreja Ortodoxa, ela também é ortodoxa grega, que é a banda oriental, né, da Igreja cristã, ela tem também essa prática, e algumas denominações protestantes. Sim. Se não me engano, os anglicanos têm isso, a Igreja Metodista, entre outras igrejas, parece que os adventistas também têm essa prática. Bom, Nadson, eu não creio que o Senhor Jesus tenha determinado que os seus seguidores repetissem o gesto físico que ele fez. Todo o contexto mostra que Jesus estava querendo dar uma lição de humildade, de serviço, de amor e de boa vontade. Era somente isso que ele pretendia. Tanto é que quando Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés de Pedro, e Pedro reage dizendo: de modo nenhum, Senhor, eu é que preciso lavar os teus pés e o Senhor vem a mim. Aí Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Sim, exato. Então, é claro que Jesus não estava se referindo a lavar fisicamente os pés de Pedro com água, como se aquilo trouxesse a salvação. Mas é que o lava-pés era um símbolo daquela salvação e daquela lavagem que Jesus queria fazer no coração e na alma, trazendo perdão. Tanto é que, quando Jesus diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, qual foi a reação de Pedro? Então me lava até a cabeça inteiro, né? Tudo. E Jesus disse: aqueles que têm os pés lavados, não precisa lavar o resto, porque tudo mais está limpo. Mas não todos, e ele estava se referindo a Judas. Então é óbvio que era simbólico, né? Estava simbolizando a lavagem do Espírito Santo, que Jesus haveria de efetivar e efetuar na sua morte e na sua ressurreição a todos os seus discípulos, né? Então, não tem como a gente tomar aquilo como uma ordenança do tipo assim, batismo, quando Jesus claramente determinou que nós batizássemos os discípulos no nome dele. Todo mundo batizando, né? Isso. Ensinando, então. Ou a celebração da Santa Ceia, quando Jesus, então, manda que aquilo seja feito em memória dele. Então, as duas únicas ordenanças ou sacramentos que nós temos no Novo Testamento, Nadson, são o batismo e a ceia do Senhor. O lava-pés não tem nenhuma, cerimônia de lava-pés não tem nenhuma conotação religiosa dentro da liturgia da igreja e, portanto, nós não devíamos introduzir esse tipo de prática. Sim, ok. Bem, nosso tempo está chegando, já chegou ao fim, né? A conversa está boa, a gente vai conversando, esquecendo até de olhar para... Se o senhor não olha para cá... Eu tenho que ficar olhando esse cronômetro aí, né? Tá próximo, eu falei melhor. Eu mesmo não reparei, quando o senhor deu uma olhadinha para cá, eu falei, opa! Né? Pois bem, a Rafael Santos e outros com a mesma dúvida, esperamos que essa tenha sido sanada por você, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e Deus abençoe sua vida. Vinde a mim, todos vós, e eu vos darei descanso desse fardo tão pesado. Levem meu jugo, deixe que eu vos ensine. Sereis mansos e humildes, nisso está a vossa paz. Em vos arrependerdes e em sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias.